O exercício resolvido 01 está escrito: determine uma mediatriz nos pontos A e B. Lembre-se que mediatriz determina o ponto médio de um segmento definido pelos pontos A e B. Então, nós temos aqui o ponto A e o ponto B, tá? Então, nós vamos construir uma mediatriz aqui entre o ponto A e o ponto B. E o que é a mediatriz? Mediatriz é a reta que corta esse segmento ao meio, determinando o ponto médio, tá? Então, vamos lá. Nós vamos pegar o nosso compasso, tá? E nós vamos abrir o compasso com a ponta seca primeiro em A, e nós vamos abrir uma distância um pouco maior que a metade da distância entre A e B, certo? Uma vez que a gente abriu essa distância, nós vamos pegar o compasso e fazer um pequeno arco de cima para baixo e de baixo para cima, tá? Depois, ó, com a mesma abertura, só que agora, ao invés da ponta seca estar em B, em A, nós vamos fazer agora a ponta seca em B. E fazer novamente, traçar novamente o arco, certo? O encontro desse arco com o arco anterior, ele vai aparecer dois pontos para gente. Quais seriam esses dois pontos? Aqui em cima, nós vamos chamar a intersecção desses dois arcos de ponto 1, tá? E aqui embaixo, a intersecção embaixo de ponto 2. E aí, nós vamos pegar a nossa régua e vamos ligar o ponto 1 ao ponto 2, tá bom? Ao ligar o ponto 1 ao ponto 2, nós teremos a nossa mediatriz. Então, essa reta aqui em vermelho é a nossa mediatriz, que é justamente, ele passa no ponto médio da distância entre A e B. Bom, agora vamos para o exercício, o R2, tá? Deixa eu só colocar aqui a posição, para que a gente possa ver o exercício. Tá aqui, exercício R2. Levantar uma perpendicular ao meio do segmento AB, ou seja, matriz situada sobre a reta X, tá bom? Então, nós vamos aqui, ó, nós temos aqui essa reta X aqui, ó, nós temos o ponto A e B, então vamos aqui. Aqui é o ponto A e aqui o ponto B. E sobre esses dois pontos, nós vamos traçar uma pequena reta, tá? E isso aqui, gente, que eu estou fazendo a caneta, vocês podem fazer a lápis, tá? Tá aqui a reta, e essa reta, como diz o exercício, é a nossa reta X. Tá aqui a nossa reta X. Então, nós vamos traçar uma mediatriz nessa reta X que está entre o ponto A e o ponto B. Novamente, eu vou pegar o meu compasso, vou colocar a ponta seca em A e vou abrir um pouco mais que a metade da distância entre A e B. Uma vez que eu abri o compasso com a ponta seca em A, ó, lembrando que esse movimento de pinça, tá? Ó, então, faço aqui um arco de cima para baixo, de baixo para cima, tá? Ó, de cima para baixo, de baixo para cima. Agora, com a ponta seca que estava em A, conserva a mesma abertura, tá bom? E coloco agora a ponta seca em B. E aí, novamente faço o segundo arco. Vocês vão perceber que esse segundo arco vai interceptar o arco anterior. E esses dois pontos de interseção, nós vamos colocar aqui como ponto 1 e aqui como ponto 2. E, novamente, vamos traçar a mediatriz, tá? A mediatriz aqui, ela vai passar em 1 até 2, tá? De 1 até 2. Perceba aqui, ó, que essa mediatriz, assim como eu chamei a reta X, agora eu estou chamando a mediatriz de M, tá? Só para você ter uma ideia. Nós vamos colocar aqui, ó, a distância de A até B é 5,5. E a metade de 5,5, vamos lá, a metade de 5,5, então, 5,5 dividido por 2 é 2,75. Olha aqui, ó. Vamos ver quanto que vai dar. A mediatriz, 2,75 cm.
2,75 cm. Então, esse ponto M aqui, ó, é exatamente aqui, é a metade do segmento A e B, tá bom? Bom, vamos agora para o exercício 3. Tá aqui, vamos colocar aqui o exercício 3 para que você possa enxergar também como executar o exercício 3. Já o exercício 3, ele pede o seguinte, ó, por um ponto P situado fora da reta, no caso aqui nós temos aqui o ponto P aqui, fora da reta X, aqui está a nossa reta X, tá? Levantar uma reta Y perpendicular a X. Gente, o que é perpendicular? Significa que nós teremos uma reta em que ela vai fazer um ângulo de 90 graus, a reta Y com a reta X, tá? Então, vamos lá. Qual vai ser o processo? Primeiro, concentre P, uma abertura qualquer. Descreve-se um arco, temos pontos 1 e 2. Gente, essa abertura qualquer é uma abertura seguinte, ó, que ele falou aqui, ó. Construção, centro em P. Então, se é centro em P, significa que a ponta seca do compasso vai estar em P. E você vai fazer uma abertura qualquer. Lembrando que essa abertura, ela não pode ser menor que a distância de P até a linha X. Então, nós vamos abrir até que ela passe pela reta X, tá? E aí nós vamos fazer o que ele vai. Descreve-se um arco determinando os pontos. Então, ó, vamos pegar aqui e fazer um arco. E esse arco, ele tem que interceptar em 2 pontos a reta X. Esses 2 pontos que interceptaram a reta X, o que nós vamos fazer? Nós vamos chamar eles de ponto 1 e vamos chamar eles de ponto 2. Tá ok. Feitos os pontos 1 e 2 sobre a reta X, prolongue o quanto necessário, tá? E agora determine a mediatriz. Como que eu vou determinar a mediatriz? Nós não fizemos a mediatriz aqui, ó, que é com a ponta seca, que, né, no exercício anterior. Então, a mesma coisa, ó, ponta seca em 1, ponto, e você pode abrir mais um pouco o compasso ou menos, tá? Mas lembre-se que tem que ser, ó, aqui é mais ou menos a metade, a abertura tem que ser maior que a metade, tá ok? Tem que ser maior que a metade. E aí você faz um pequeno arco, ok? Tira a ponta seca, coloca agora na ponta seca com a mesma abertura, você percebe que eu não mexi no compasso, e faz o segundo arco, tá? Esse segundo arco vai gerar o que nós chamamos de ponto 3. E essa reta perpendicular nada mais que você ligar o ponto 3 ao ponto P. Aqui, ó. Você vai criar o quê? Justamente uma reta Y perpendicular a X. Essa reta aqui, que nós chamamos de reta Y, ela é perpendicular à reta X, ou seja, forma um ângulo de 90 graus, tá? Com isso, concluímos os exercícios 1, 2 e 3. Vamos agora para o nosso exercício 4. 4 fala o seguinte: traçar uma reta paralela à reta dada x. Então, eu tenho que traçar aqui uma reta, tá vendo? Ó, eu tenho a reta x, eu vou traçar uma reta y paralela a quem? A x. Então, como que nós iremos fazer isso aqui? Então, é muito simples. Primeiro, nós vamos definir mais ou menos aqui o meio. Deixa eu ver aqui, só para a gente ter uma ideia. Essa reta aqui, ela tem mais ou menos 10 centímetros. Então, eu vou colocar aqui no meio, que é justamente no 5, tá? Então, nós temos aqui o ponto P central da nossa reta, né? Que nós chamamos essa reta aqui de X, tá bom? E agora eu vou abrir meu compasso. Em quantos centímetros eu vou abrir o compasso? Ah, eu vou abrir uma certa distância aqui, ó, que ele pegue. Vamos ver, ó, só para você ter uma ideia qual que seria essa abertura que eu estou fazendo. Eu estou fazendo uma abertura de 3 centímetros, tá? Então, vamos aqui a uma abertura de 3 centímetros. Ó, só para vocês terem uma ideia. Ponta seca no 0 e abro o grafite até o 3. Abriu o grafite até o 3? Perfeito. Ponta seca em P, ó. Coloquei a ponta seca em P, tá? Quem não viu? De novo, ó. Ponta seca em P, tá? E aí você vai abrir o compasso fazendo um arco, tá? Um arco que vai tocar em 2 pontos na reta X. Terminou de fazer, nós iremos nomear aqui como ponto, né? Eu vou chamar aqui o ponto A, igual no exemplo, tá? E vou chamar aqui de ponto B, igual está no exemplo, tá ok?
com a mesma abertura, olha, eu ainda estou, ó, tá vendo meu compasso? Ele ainda está com a mesma abertura de 3 centímetros, tá? Vou colocar a ponta seca em A, tá? Vou marcar, pegar um pequeno arco nessa semicircunferência aqui, com a mesma abertura novamente, só que agora a ponta seca vai estar em B. Vou fazer um outro arco também novamente. E isso aqui, esse encontro desses dois arcos vão gerar o ponto 1 e o ponto 2. Portanto, agora basta eu traçar passando por 1 e por 2. E aqui está a reta que nós chamamos de reta Y, né? Está aqui a reta Y. Portanto, eu posso afirmar que x é paralelo à reta Y, tá? Paralelo à reta Y, tá? E aqui é o exercício resolvido 4. Vamos então agora para o último exercício desse vídeo, né? Que é o da primeira etapa que vocês devem entregar para mim, né? Agora, para o exercício 5, que é a construção do ângulo de 45 graus através da divisão do ângulo de 90 graus. Então, eu tenho aqui o ângulo de 90 graus, tá? Tem um ângulo de 90 graus aqui. E aí, eu tenho que fazer o que nós chamamos de bissetriz. O que é bissetriz? Bissetriz é a reta que divide o ângulo ao meio. Como o ângulo é de 90 graus, dividindo ao meio, então eu teria o ângulo quê? De 45. A grande pergunta é como que eu farei essa bissetriz. Então, tá aqui, ó. Eu vou pegar o meu compasso, vou abrir a ponta seca de 0 até 4, tá? Ou, se você quiser, até 1. Você pode ver que a abertura, ó, é basicamente a mesma abertura, tá bom? Deixa eu subir um pouco mais o desenho, para que vocês possam ter uma visão melhor. Aqui, só um pouquinho. Vamos subir aqui um pouco o desenho. Aqui. Agora aqui vocês podem ver melhor, né? Então, vamos lá. Como eu estava falando, eu abri meu compasso, né, de 0 a 4, ou, se você preferir, de 0 a 1. Você vai colocar a ponta seca em 4 e vai fazer um pequeno arco, ó. Fazer um pequeno arco. Pequeno arco. Com a mesma abertura, novamente, ponta seca em U, tá? E vai fazer o segundo arco. A intersecção desse arco vai se formar o que a gente chama de ponto 2. Tá aqui, ó. É o ponto 2 da nossa construção, tá? Que já utilizamos o ponto 1 aqui, então aqui ponto 8. E aí você vai ligar, né? Você vai ligar os pontos aqui, que vai ser aqui, de 0, passando por 2. Isso aqui que nós fizemos foi uma bissetriz do ângulo de 90. Bissetriz significa dividir o ângulo ao meio, tá? Então, aqui eu tenho aqui 45 graus desse lado, e desse lado aqui também tenho o quê? 45 graus, que é a metade do ângulo de 90 graus. Surgiu aqui a nossa reta, né? A construção do ângulo de 45, tá? Agradecemos a sua atenção e qualquer dúvida estamos à disposição.